TMTV apresenta Encontro com CR. Começa agora mais uma edição do Encontro com CR na TMTV. Oferecimento Unimed, Grupo Bahamas. No formato de videoconferência, eu tenho o prazer e o privilégio de receber hoje para um bate-papo o renomado pneumologista e professor da UFJF, Dr. Júlio Abreu. Ele que se notabilizou no início da pandemia em lives e informativos online no sentido de orientar a população e despertar para a necessidade do uso da máscara. Tudo bem, doutor Júlio? César, é um prazer estar com você. Tudo ótimo. Júlio, você sempre, desde o início da pandemia, né, se destacou aí por esse empenho no sentido de que as pessoas usassem máscara e também na orientação para evitar a Covid-19. Eu acho que a questão da máscara, realmente, a gente foi pioneiro, né? Eu acho que pelo fato de eu ser pneumologista, enquanto que a coisa estava muito dividida entre infectologistas e pneumologistas, mas a visão do pneumologista é de que uma doença que é transmitida por via aérea, a principal maneira de se bloquear essa doença é bloqueando justamente a eliminação das partículas contaminantes. E o próprio CDC, antes de recomendar a máscara, ele já falava que a principal via de contaminação era por gotículas, que são as partículas maiores. Então fazia todo sentido bloquear essas gotículas. Então, eu acho que a gente realmente saiu na frente, Juiz de Fora saiu na frente. Eu acho que isso reflete até hoje na baixa taxa que a gente tem de mortalidade em Juiz de Fora. Foi um trabalho grande, né? Um trabalho que, na época, houve uma participação de muita gente me ajudou nesse trabalho. Havia toda uma iniciativa que era a Rede de Ajuda Humanitária, e foi assim, um trabalho conjunto, mas eu acho que a gente ajudou a população, ajudamos as empresas da cidade, que várias indústrias têxteis voltaram à atividade justamente por causa da produção das máscaras, e quando o Ministério da Saúde liberou as máscaras, Juiz de Fora já estava numa produção acelerada de máscaras, então acho que isso realmente ajudou muito. Agora, o que a pandemia mudou na sua vida, assim, nos seus hábitos, na sua atividade profissional, especialmente? Mudou bastante, né? Mudou bastante porque eu tenho alguma situação de grupo de risco pessoal e familiar, então eu tive que me afastar das minhas atividades presenciais, mas não mudou em muito meu ritmo de trabalho, que já era um ritmo muito pesado, né? Eu tenho trabalhado muito com muitas reuniões, né? Eu tenho mantido meu atendimento online, tenho reunido com vários grupos, discutindo questões da Covid. Eu continuo ativo, né, dentro da pneumologia nacional, participando de reuniões com grupos que vêm discutindo, que vêm se preocupando com a Covid, atualmente a gente tem discutido muito a questão da síndrome pós-Covid, o que pode ser feito para poder reduzir esses efeitos pós-Covid. Participei de uma discussão muito grande também na questão de um exame laboratorial que foi desenvolvido por um grupo de Porto Alegre, que talvez seja o exame mais preciso, talvez não, com certeza está entre os exames mais precisos para identificar quem realmente desenvolveu anticorpos específicos contra a Covid, para fazer correlação de imunidade, e que vai ser muito importante também para a gente depois avaliar até o status de imunidade pós-vacinação. Então, a vida mudou no sentido que eu passei a ficar mais em casa, né? A gente sente muita falta desse contato, né? De fora, com os amigos, com todo mundo, mas o contato agora está igual eu estou tendo com você, né? Tá o contato pela tela. Agora, a situação em Juiz de Fora, qual é o panorama que você tem sobre as medidas que foram tomadas e também do que houve de liberação, de flexibilização também? Eu acho que as medidas que foram tomadas foram corretas. É muito difícil, né, César? É igual quando a gente faz análise, né, de jogo de futebol, né, depois que o resultado já acabou, né, é fácil ver tudo, né? E ser crítico também é uma posição muito confortável, né? O difícil é você tomar a decisão na hora. Eu acho que talvez hoje, provavelmente, a gente talvez segurasse um pouco mais a questão de um lockdown tão rigoroso, mas também isso é difícil da gente avaliar.
eu acho que foi correto, as medidas foram corretas. Eu acho que a gente já comentou, a questão da adoção das máscaras foi correta, e eu acho que a reabertura, ela também é importante. O que o mundo inteiro agora está considerando é que é muito mais importante que a gente foque em determinados grupos, principalmente os grupos de risco, não só por idade, mas por outras condições, né? Tipo a questão da obesidade, do diabetes, de outras doenças graves que a pessoa possa apresentar, né? Tem uma série de considerações nesse sentido. Eu acho que isso é mais importante, talvez, do que a gente fazer uma restrição muito grande. E a outra coisa é ajustar as medidas restritivas, a intensidade das medidas restritivas, em função da rede hospitalar que a gente tem disponível. Eu acho que o Juiz de Fora está se saindo muito bem. Só para uma questão de uma comparação, o Juiz de Fora está em torno de 250 óbitos. Se a gente for comparar com uma outra cidade, que é, por exemplo, Recife, que é uma cidade que eu estou tendo muito contato, porque minha filha, minhas netas, meu genro moram lá hoje, Recife teve em torno de 2.500 óbitos. É uma cidade 3 vezes maior, que teve 10 vezes mais óbitos do que Juiz de Fora. Então, acho que a gente está se saindo realmente muito bem. Muito interessante esse comparativo. Agora, a partir de setembro, especialmente do feriado de 7 de setembro, parece que as pessoas imaginaram, agora está liberado, pode tudo. A gente tem observado aí que aumentaram o fluxo de viagens, as pessoas saindo com mais frequência. As pessoas perderam um pouco a conscientização da gravidade desse momento. Você acha que as pessoas ainda não chegaram a uma conclusão que as medidas devem ser mantidas, a prevenção é importante? Eu acho que, como toda medida que é muito restritiva, né, a gente satura, né? Nós dois vivemos o período do HIV, né, do auge do HIV, num período em que inicialmente se falava até que tinha que ter abstinência sexual. Ninguém vai conseguir manter uma medida dessa por muito tempo. Então, essa abstinência do contato social, ela é muito parecida. Você vai tendo até um determinado momento. Então, eu acho que o que é muito importante é que as pessoas não abram mão do básico, né? O básico, nesse momento, é você procurar usar máscaras, evitar ambientes fechados, evitar aglomeração, sempre que possível manter o distanciamento e toda vez que você tem um contato com alguma coisa que tenha maior potencial de contaminação, lavar a mão. Não ficar nem num excesso, mas também nem, como você falou, achar que a doença acabou, né? É ter um meio termo e separar ainda por grupos, né? Quem tem menos risco, é muito difícil você realmente conseguir fazer com que jovens abaixo de 30 anos mantenham o mesmo comportamento que alguém que tem mais do que 60 anos. Nem isso, a rigor, tem a mesma necessidade. O problema é quando os dois grupos se cruzam, né? Você cruza o grupo de 30 anos, depois com os pais, com os avós que têm mais de 60. E aí essa idade ela vai escalando, né? 60 a 70 é um grupo, 70 a 80 é outro, maior do que 80 é outro. Você acredita que possa haver uma segunda onda? Eu acredito, né? A gente tá presenciando isso, né, em vários países do mundo, mas a questão é que no Brasil nós ainda nem saímos da primeira onda. Para você caracterizar que você saiu de uma onda, você tem que ter um decréscimo muito significativo de óbitos e de casos. No Brasil, a gente ainda está variando aí em torno de 600 a 800 óbitos por dia. Então, quer dizer, ainda é uma taxa muito alta para a gente considerar que a gente já saiu da primeira onda. Nós ainda estamos na primeira onda. Você considera o país como um todo, né? Nós ainda nem saímos. Você vê, são várias situações particulares. Juiz de Fora, eu acho que nem fez uma primeira onda com alto impacto. Então, provavelmente, nós não vamos nem ter a segunda onda. Nós vamos fazer uma reta, né? Ao invés de fazer uma curva desse jeito, nós vamos fazer uma reta em que a gente vai ter casos ainda por um bom tempo, mas sem fazer picos muito grandes. Mas no país como um todo, existe possibilidade de uma segunda onda, sim. Com essas mudanças de ministros que nós tivemos, cada um com uma opinião, o presidente interferindo, quer dizer, cria-se logo uma dúvida, o que é o certo, o que não é, né? O governador também dando as suas opiniões. Acho que foram as medidas corretas? Eu acho que o problema todo hoje, né, César, é que a gente politiza em excesso, né? Eu acho que nem no futebol, né, que nós que somos botafoguenses sofremos muito com isso, né? Nem no futebol a gente às vezes não vê uma posição tão radical quanto a gente tem visto agora. E não obrigatoriamente um lado está certo e o outro está errado, né? Tem muita coisa que está no meio termo. Eu acho que, por exemplo, a preocupação com não
trazer um impacto econômico tão mais brutal que o da doença, tem algum sentido. Por outro lado, eu acho que o exemplo de algumas autoridades deles não estarem usando máscaras, estarem promovendo a aglomeração, não é uma coisa boa. Então, quer dizer, a gente teve coisas boas e teve coisas ruins ao longo desse tempo, né? Não dá para a gente poder botar o dedo, isso aqui foi completamente errado, isso aqui estava completamente certo. Acho que a gente podia caminhar mais para assim, questão do exemplo, né? O exemplo é muito significativo, que a gente tem tido esse problema no Brasil e nos Estados Unidos, já teve na Inglaterra, né? A questão de usar as máscaras, evitar aglomeração. E em período eleitoral isso vai ficando mais difícil ainda, né? Agora eu quero saber do doutor Júlio Abreu, uma pergunta para a gente até encerrar o nosso bate-papo. Você acredita que a vacina será liberada ainda esse ano? Essa é uma pergunta carregada de maldade, né? Mas olha só, esse ano com certeza não. De esperança também, né? Com certeza, você sabe que certeza é muito difícil, né, César? A gente falar atualmente qualquer coisa, com certeza, eu acho que é extremamente improvável que alguma vacina seja liberada esse ano. Na minha opinião, nós vamos começar a ter assim, possibilidade de iniciar um programa vacinal provavelmente em abril ou maio do ano que vem, para atingir uma cobertura vacinal adequada em torno de setembro. Não é uma notícia boa, né? Mas, de qualquer maneira, é bom saber que vai ter vacina, né? E eu acho que nesse meio tempo pode surgir muita coisa. Você vê, o medicamento que o Trump usou é um medicamento fantástico. Esse coquetel de anticorpos monoclonais é um tratamento fantástico. A questão disso é custo. Se a gente conseguisse reduzir isso reduzir de uma maneira muito significativa o custo, porque isso muda a evolução de uma doença grave. Você viu que o Trump se internou com um quadro grave, 3 ou 4 dias depois ele já estava de alta. Bom, agradeço a sua participação aqui, muito obrigado, parabéns por toda essa iniciativa, por toda essa sua atuação aí na prevenção à Covid-19 e por toda a sua colaboração que deu a Juiz de Fora e a todo o Brasil no sentido de despertar a importância do uso de máscara. Eu que te agradeço, foi um prazer participar, parabéns por todas as realizações que você tem feito também, você está batalhando sempre também muito na divulgação de informações importantes para combater a Covid. Muito obrigado, um abraço.